Olá, aluno! Bem-vindo às aulas práticas da disciplina de Resistência dos Materiais 1. Eu sou a professora Catiele e vou estar acompanhando com vocês essas 4 aulas práticas dessa disciplina durante o nosso curso. Vamos então conhecer qual é a temática do nosso curso de hoje? Vamos ao quadro então. Bom, nossa temática será tensões de cisalhamento nas ligações de uma treliça. Para isso, nós precisamos, e para que estudar isso então? Para aplicar esse conhecimento no cálculo de treliças. Para que nós começamos esse estudo, a gente precisa relembrar alguns conceitos iniciais vistos já na nossa aula de resistência dos materiais. Dentre esses conceitos, então, a gente precisa conhecer e relembrar o que são treliças, os cálculos de reações nas treliças, tensão de cisalhamento nas ligações de uma treliça. Vamos rever esses conceitos então? Bom, aluno, é importante para o desenvolvimento dessa nossa disciplina prática de resistência dos materiais, vocês terem assistido e participado das aulas conceituais da disciplina resistência dos materiais, resolver alguns exercícios para que então possamos dar uma boa continuidade nessa nossa aula prática de hoje. Os conceitos abordados serão revisões dos conceitos abordados lá na aula de resistência dos materiais. Vamos a eles então? Voltemos ao quadro. Bom, primeiro, vamos falar de treliça. O que é uma treliça? Qual é a sua utilização? Quais são as suas aplicações? Lá nas aulas de resistência dos materiais, nós vimos que treliça é uma estrutura formada por barras esbeltas ligada entre si por suas extremidades, formando triângulos ao longo do seu comprimento longitudinal. Aqui nós temos alguns exemplos de treliça. Essas 3 primeiras, são de treliças típicas para telhados. As demais, treliças típicas para pontes. Relembrando o que significa o conceito de treliça, então, ele diz que é uma estrutura formada por barras esbeltas, ligadas entre si por sua extremidade. O que é isso? Nós temos então, neste primeiro caso, uma barra longitudinal ligada por suas extremidades a outras barras, que também são ligadas por suas extremidades. E aí, a teoria continua. Essa estrutura são barras ligadas por suas extremidades, formando triângulos ao longo do seu comprimento longitudinal. Tá aí, ó, o nosso primeiro triângulo, o triângulo principal desse nosso exemplo de treliça. Vocês podem ver também que dentro desse triângulo tem a formação de outros triângulos menores que dissipam a força aplicada nessa treliça. E isso acontece para todas as outras formas de treliça conhecida, como já vimos lá na disciplina de resistência dos materiais. Estruturas desse tipo são utilizadas em muitos casos, por exemplo, em coberturas, pontes, em um telhado, com o objetivo principal de suportar a sua própria carga, ou seja, o peso próprio que possui, e ainda o peso da cobertura, a telha, a trama, e distribuir esses esforços até os apoios. Então, nós relembramos o que é a treliça, qual a sua utilização e as principais aplicações. Nós também vimos que, segundo a teoria, o objetivo de treliças é distribuir esses esforços até os apoios em que essa treliça está solicitada. Aí eu pergunto para vocês relembram o que é uma estrutura estar em equilíbrio? Vocês lembram o que os apoios em que essa estrutura está apoiada? Quando essa estrutura é solicitada? Bom, nós temos uma parte que fala do equilíbrio dos corpos na matéria. Vamos ao quadro então para rever também esse conceito? Nós vimos lá que a treliça, os esforços dela são distribuídos ao longo das suas barras até os apoios, para que a estrutura como toda entre em um equilíbrio. E nós chamamos esse equilíbrio de equilíbrio de corpo rígido. Mas primeiro, o que significa dizer que a estrutura está em equilíbrio? Quando nós dizemos que a estrutura está em equilíbrio, significa que não que ela está sem movimento,
mas que todas as forças que atuam nela é igual a zero. Todos os momentos que atuam nela é igual a zero. Então, a somatória de todas as suas forças e de todos os momentos é igual a zero. A gente trabalha com a resolução de contas no plano cartesiano XY. Então, nós devemos levar em consideração que a somatória de todas as forças no eixo X ou na horizontal deve ser zero. A somatória de todas as forças no eixo Y ou na vertical deve ser zero. E a somatória dos momentos num eixo de rotação que eu escolher da estrutura deve ser zero. Lembrando que se toda a estrutura está em equilíbrio, eu posso escolher qualquer um dos pontos como eixo de rotação. Isso quer dizer, então, que a minha estrutura está em equilíbrio estático no caso. Outra coisa, nós falamos em cálculo de reação. Lembrem-se que o termo reação, ele vem lá da terceira lei de Newton, que fala de ação e reação. Então, quando nós falamos em esforços de reação ou forças de reação, nós estamos falando não do carregamento que a minha estrutura treliçada está sofrendo, mas como os apoios estão reagindo e qual o valor de força que os apoios estão reagindo para manter aquela estrutura em equilíbrio. Então, quando eu digo reação, eu estou querendo dizer que é uma força referente à força da aplicação na treliça. E quem está me respondendo com essa força de reação são os apoios que suportam a minha estrutura treliçada. Mas vocês lembram quais são esses apoios? O que quer dizer um apoio ou outro apoio? Quantos tipos tem? Quantas reações tem? E como essas reações funcionam? Vamos rever esses conceitos então. Vamos ao quadro. Os apoios, eles são dados de 3 tipos. O fixo, o móvel e o engastado. O apoio fixo é aquele apoio que oferece uma reação tanto na horizontal quanto na vertical. Um exemplo desse apoio fixo é essa primeira figurinha aqui, onde nós temos uma reação apresentada no eixo da vertical e uma reação apresentada no eixo da horizontal. Reparem como ilustra o apoio fixo, ok? Só para a gente recordar. Esse apoio, então, ele não permite movimentação do corpo nem na horizontal, nem na vertical, mas ele permite o momento do corpo. Então, o corpo pode rotacionar sem que haja grandes problemas. Um exemplo de apoio desse tipo é aquele de gangorra, porque você não consegue deslocar a gangorra nem para frente nem para trás, nem para baixo nem para cima no seu ponto de fixação, mas ela apresenta um momento, que é onde tem a rotação na barra da gangorra. O próximo apoio, ele é conhecido como apoio móvel. Esse apoio, ele oferece apenas um tipo de reação, que é na vertical. Um exemplo desse é esse segundo desenho aqui embaixo. Ele tem apenas uma reação na vertical. Eu coloquei 2 desenhos para vocês, porque são das formas que vocês podem encontrar desenhados esse apoio móvel. O apoio móvel, ele também é conhecido como apoio rolete. E esse tipo de apoio, ele permite movimentação na horizontal e movimentação do momento, evitando apenas a movimentação na vertical, que é a reação que ele oferece. Nós também temos, por último, o apoio engastado. Esse apoio engastado, ele oferece, então, os 3 tipos de reação. Esse tipo de apoio, ele não permite movimento nenhum. Está aqui um exemplo desse. Esse apoio, ele não permite o movimento na vertical, ele não permite o movimento na horizontal e ele não permite o movimento de rotação, o momento, então. Nesse caso, esse apoio engastado, ele oferece as 3 reações comentadas. É o apoio que a gente pode dizer mais completo das reações. Ele não permite nenhum tipo de movimento. Esses 3 desenhos, eles exemplificam para vocês, então, os tipos de apoio que nós temos
para uma estrutura e como esses apoios reagem quando a estrutura é solicitada. Essas reações são forças que a gente chama de vertical, horizontal ou de momento e que elas são possíveis de calcular para saber quais são os seus valores para que a estrutura esteja em equilíbrio estático. No caso de estruturas comuns, quando a gente vai resolver essas reações de equilíbrio para conhecer as reações que os apoios oferecem, a gente simplesmente leva em consideração os conceitos de corpos rígidos, as equações de equilíbrio para esse tipo de material, de corpo, de estrutura, ou conceito de ponto material. Qual que é a diferença de um de outro para vocês saberem quando devem ser usados cada condições de equilíbrio? Quando é ponto material, todas as forças, os carregamentos que atuam na estrutura se cruzam no centro de massa. Então, o momento dessa estrutura não ocorre, eu não tenho rotação na estrutura. Agora, num corpo rígido, como é o caso dos nossos exemplos de treliça, de barras, das estruturas mais comuns, as forças não necessariamente atuam no centro de massa, fazendo então com que essa estrutura rotacione. Se essa estrutura rotaciona com esse movimento de rotação, é importante então a gente saber como que essa estrutura vai se comportar segundo o momento aplicado a ela. Para isso, a gente deve lembrar, então, que as condições de equilíbrio do corpo rígido, além da somatória das forças no eixo X e a somatória das forças no eixo Y ser igual a zero, nós também temos que levar em condição da somatória dos momentos ser igual a zero. Relembrando a equação de momento, então, nós temos que momento de uma força é igual a força aplicada no material vezes a distância dessa força até o eixo de rotação. Não se esqueçam que a unidade de um torque, também conhecido, ou momento de uma força, é Newton por metro, certo? Com isso, a gente consegue, então, desenvolver os cálculos necessários para as reações dos apoios que a estrutura oferece. Bom, vimos, então, relembramos alguns conceitos importantes, mas falta a gente relembrar como calcular as forças que atuam em cada barra da minha estrutura, porque até o momento a gente só relembrou como que calcula as forças de reação dos apoios, e também saber como que comporta cada barra no nó da minha estrutura. Vocês lembram o que é nó? Lembra o que é quando eu digo que a barra está tracionada ou a barra está comprimida? Voltemos ao quadro, então, para a gente rever esses conceitos. Para calcular as reações na treliça, primeiro a gente deve levar em consideração, então, o equilíbrio dos corpos rígidos, depois identificar os apoios e calcular as reações de equilíbrio para saber quais são as reações que o meu apoio oferece, os valores de reação e, por fim, o método dos nós. No método dos nós, nós temos lá a nossa estrutura treliçada e a gente precisa observar primeiro e identificar aonde estão os nós. O que são nós, primeiramente? Eu vou pegar uma estrutura qualquer aqui, simples, em que eu tenho uma junção aqui de algumas barras formando a minha treliça. Tá aí um desenho simples. Em cada dessa junção das barras, eu tenho um nó. Então, vamos chamar esse nó aqui de nó A, esse de nó B, esse de nó C e esse de nó D. Eu quero saber como que acontece as forças, como ocorre nesse nó, para que nesse ponto a minha estrutura esteja em equilíbrio. Então, vamos verificar aí o nó A, como que ele funciona. Bom, o nó A, eu tenho alguma coisa desse tipo. Eu tenho sobre ele um apoio A e duas barras ligadas a ele. Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Tenho aqui o meu nó a reação do meu apoio. Tenho também a barra AB, que tem uma força AB aqui, e essa barra que tem uma força AC. O que eu preciso saber? Quando eu faço o cálculo de reação, eu conheço
a minha reação, se ela no apoio A, se ela é positiva, se ela é negativa. Mas as barras que estão ligadas nesse nó A, eu preciso saber se ela é de compressão ou se ela é de tração. Aí eu analiso a estrutura e vejo qual está tracionando e qual está comprimindo. Nesse caso aqui, nós temos que a barra AC é uma barra de tração, uma força de tração, e na barra AB é uma força de compressão. E aí a gente tem um ângulo entre essas forças e consegue calcular, então, as condições de equilíbrio para esse ângulo. Com isso, a gente está levando em consideração, então, o método dos nós para o desenvolvimento do cálculo, para conhecer as forças que cada uma das barras atua nessa treliça. Relembrando, então, nós temos que, para o método dos nós, primeiro eu tenho que definir o nó. Qual é o nó que nós estamos levando em consideração? Estamos estudando se é o nó A, o nó B, o nó C, o nó D, enfim, quantos nós a minha estrutura tiver. Depois, eu preciso identificar o equilíbrio dos nós, levando em consideração a somatória de todas as forças em X tem que ser igual a zero e a somatória de todas as forças em Y tem que ser igual a zero. Lembrem-se que nesse caso nós não temos momento porque aqui é um ponto material. Todas as forças se cruzam no seu centro. Feito isso, a gente redesenha a estrutura e analisa e monta o diagrama do corpo livre, ou seja, aonde a gente coloca todas as forças que nós descobrimos, qual é a de tração, qual é a de compressão, verificam os seus resultados e, por fim, a gente tem um olhar geral dessa estrutura com o valor de cada força que atua em cada barra da minha treliça. Relembraram, então, como é que é? O cálculo de equilíbrio dos corpos, o cálculo de reação para a treliça, a identificação dos apoios e o cálculo de reação para esses apoios? Ótimo. Feito isso, então, a gente está apto para dar continuidade na nossa aula de resistência dos materiais, na nossa aula prática. Para isso, na aula de hoje, a gente precisa conhecer quais são os materiais que nós vamos utilizar para a realização dessa aula prática. Vamos ao quadro, então? Bom, para a utilização dessa aula prática, nós precisamos de um computador que esteja instalado um software educativo que chama MD Solids. Já já a gente vai conhecer melhor esse software, aprender como mexe com ele, para depois resolver, então, os exercícios com a ajuda dele. E outra coisa, todas as vezes que a gente faz uma aula prática ou todas as vezes que a gente se dispõe a fazer um trabalho, nós precisamos saber se os equipamentos de proteção individual, chamados de EPI, vão ter que ser usados, serão levados em consideração. E também as normas de segurança. Mas o que é? O que são esses EPIs, então? Bom, de maneira geral, os EPIs, eles são materiais, equipamentos que nos protegem de eventuais problemas que devemos ter ou em laboratório de ensaios, ou na indústria, ou em qualquer local que vocês estejam trabalhando onde eles se fazem necessário. O exemplo dele nós temos aqui no nosso desenho o capacete, o óculos, o abafador de ruídos, o cinto de segurança, se for trabalhar em altura, camisa ou camiseta com manga curta ou com manga longa, luvas específicas, a máscara filtradora, calça comprida, calçado fechado, calçado de segurança, entre alguns outros cuidados. O nosso estudo hoje, a nossa aula prática, nós vamos mexer apenas com um computador que tem um software educacional que nos auxiliará na resolução dos exercícios de resistência dos materiais. Deste modo, não se faz necessário o equipamento de segurança ou as normas de segurança, visto que nós não vamos trabalhar em um laboratório de pesquisa, com reagentes químicos ou com algumas situações que podem tornar-se perigosas para o nosso desenvolvimento do trabalho, ok? Por isso, então, esses materiais aí de segurança não se tornam necessários. Esse software MD Solids, ele é um software educacional e ele é disponível para que vocês consigam baixar no computador da casa de vocês.
Como que vocês podem fazer, então? Bom, eu só não sei se ele tem ali o prazo dele, né, de teste de 30 dias, mas vocês conseguem baixar algumas versões dele. Ele tem a versão 2, 3, 4, hoje aqui nós vamos utilizar a versão 4. Não muda muito uma versão da outra, apenas alguns detalhes, mas em qualquer uma delas vocês conseguem utilizar. Então, se quiserem desenvolver os exercícios em casa, tudo, que não tenham acesso a um computador com esse software, vocês conseguem baixar na internet, tá? Tem alguns softwares parecidos, como o F-Tools. Vocês também conseguem desenvolver os exercícios, vocês vão ter que aprender a mexer neles, tem alguns tutoriais na internet que ensina, tá? Mas vocês também conseguem desenvolver os cálculos através dele. Mas o que então é esse software MD Solids? O que ele vai fazer? Como que isso vai auxiliar na resolução dos nossos problemas em resistência dos materiais? E como vai facilitar os cálculos então para nós no dia a dia? Vamos conhecer um pouquinho desse software então? Esse software MD Solids, como eu já disse para vocês, ele é um software educativo para estudantes como nós, dessa disciplina de resistência dos materiais. Ele é constituído por um conjunto de módulos. Já já a gente vai ver nele o que são esses conjuntos de módulos. E através desse software a gente consegue, então, estudar melhor, projetar, simular alguns casos do comportamento de pilares e vigas, casos de flexão, casos de torção, esforços axiais, estruturas estaticamente indeterminadas, treliças, que é o nosso objetivo de estudo da aula de hoje, propriedades de seções e círculos de Mohr. Então, através deles, nós conseguimos desenvolver vários cálculos que nos auxiliam nesse estudo da disciplina de resistência dos materiais. Vamos ao computador para que nós possamos, então, entender como melhor e conhecer esse software? Tá aí, ó, na telinha de vocês, tá mostrando o software. Esse é o MD Solids. Quando vocês abrem o software, ele vai aparecer essa carinha para vocês. E aqui nele, nós temos 3 principais abas. Olha, essa primeira aba, ele fala que são os documentos de ajuda para a utilização desse software educacional. Ele está em inglês, tá? Mas assim, os termos que nós utilizamos aqui na disciplina de resistência dos materiais, eles são termos técnicos, então é de fácil dedução. Caso qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade no inglês, se alguma palavra não for assim um termo tão técnico, tão óbvio, utilize o tradutor ou um dicionário, mas não deixe que isso impeçam de vocês realizarem esses exercícios através desse software, tá? Aqui, então, nós temos os documentos que, caso necessário, a gente precise de alguma ajuda para mexer nesse software, alguma coisa que não ficou bem clara, ou se vocês quiserem depois avançar aí na realização dos exercícios, vocês tiverem alguma coisa que não foi visto durante essa aula prática, abordem essa aba aqui com os documentos, nessa parte de MD Solids, então, tá? Na segunda aba aqui, nós temos os módulos, que é o que eu acabei de citar para vocês. Nós temos, então, todos esses módulos aqui. Cada um, ele utiliza para uma coisa específica. Durante a nossa aula de resistência dos materiais, hoje a gente vai trabalhar com esse aqui, que é de treliça. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com problemas desse tipo aqui, então esse módulo. Depois, nós vamos falar sobre o círculo de Mohr e, por fim, os exercícios de torção. Então, nas 4 aulas que nós tivermos, nós vamos usar esses 4 módulos aqui. Mas vocês viram que, além dos 4 módulos que a gente utilizou, nós ainda temos mais 8 módulos para percorrer e saber como que funciona? Lembra quando eu falei para vocês aí sobre cálculo de reação em estruturas quaisquer?
aqui, esse módulo ele te auxilia nesse tipo de cálculo. Aqui nós temos também cálculo para flexão, aqui nós temos o cálculo para colunas em diversos formatos, aqui nós temos, essa parte aqui ela é bem legal porque é combinação de forças. Lembrem-se que em uma estrutura ideal, nós trabalhamos apenas com a aplicação de uma força. Um tipo de força em uma determinada direção, mas para uma estrutura real, além da força que a gente está aplicando, além do carregamento que ela está sofrendo, outras forças secundárias aparecem. Por exemplo, em uma força de tração, quando a gente aplica a força de tração sobre esse material, ele estica até o seu rompimento. E lá no ponto onde está formando aquela barriguinha para a ruptura, ele vai diminuindo a sua largura. Então, ao passo que ele vai esticando, eu tenho uma outra força aí que vai fazendo essa largura da área da seção transversal diminuir. E para que o nosso ensaio destrutivo, então, chegue até o fim, eu tenho rompimento do meu material, eu tenho uma força de cisalhamento atuando aí nos planos, certo? Então, para essa força de cisalhamento, nós também temos que saber como ela funciona nesse caso aí, cuja força principal na nossa barra é de tração. Então, depois da nossa aula, invista um tempinho aqui nesse software para vocês verem o que cada módulo faz, como ele pode ajudar vocês na resolução dos exercícios, tá? E o que mais aqui tem de bacana que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês ou durante as aulas e as resoluções dos exercícios de resistência dos materiais. E por fim, nós temos uma outra abinha aqui. Essa abinha é a abinha das animações. Nós não vamos ver ela aqui como funciona durante o curso, mas eu deixo um desafio para vocês a investirem um tempo aí, descobrir como funciona, o que vocês conseguem fazer. Vocês conseguem gerar um videozinho aqui, ó. Acredito que consiga gravar também. Então, deem uma investida, vê como funciona. Talvez isso auxilie bastante nos projetos de vocês, não só hoje, na aula e na prova, nos estudos para a prova, mas também em exercícios futuros ou em projetos futuros que vocês forem fazer, ok? Então, esse aqui é o nosso software educacional que a gente vai utilizar, o MD Solids. Apresento ele a vocês e peço que vocês invistam um tempo fora da sala de aula para também conseguir conhecer melhor esse software, o que ele tem a oferecer de melhor para vocês, tá certo? Feito isso, então, nós revemos alguns conceitos importantes de resistência dos materiais para o desenvolvimento da nossa aula de hoje. Nós também conhecemos esse software educacional MD Solids, que vai nos auxiliar no desenvolvimento das nossas atividades. E, por fim, nós então vamos agora a conhecer qual é o primeiro procedimento que nós vamos seguir nessa aula prática de resistência dos materiais. Vamos ao quadro então para conhecê-lo? Bom, esse primeiro procedimento, ou procedimento 1, essa atividade diz assim: para a treliça apresentada na figura, calcular as tensões de cisalhamento nos parafusos com um diâmetro de 10 milímetros para os nós A e C, sabendo que a ligação no nó A possui um cisalhamento simples e na ligação C, um cisalhamento duplo. Realize os cálculos primeiramente à mão e utilize o software a fim de conferência dos resultados. Então, primeiro, vamos entender o que o exercício está falando. Eu tenho aqui uma treliça qualquer e nessa treliça eu tenho dois apoios, o apoio A e o apoio C. E esses apoios também são nós dessa minha treliça. Eu tenho mais dois nós, o nó B e o nó D. Bom, o nosso exercício ele está falando assim: no nó A e no nó C eu tenho um parafuso cujo seu diâmetro é de 10 milímetros. Então, tanto aqui nesse nó A
quanto no nó C, eu tenho um parafusinho aí que segura a minha estrutura no apoio em que está sendo solicitado. Ótimo. Aqui no nó A, nós temos um apoio móvel e no nó C, um apoio fixo. Realizada então essa análise, a gente precisa depois calcular as reações que os dois apoios oferecem e, por fim, calcular a tensão de cisalhamento tanto no nó A quanto no nó C, sabendo que a minha estrutura em A, o meu parafuso em A, possui um cisalhamento simples e na ligação C, um cisalhamento duplo. Bom, nós estamos falando aqui de tensão de cisalhamento, nós estamos falando de cisalhamento simples, de cisalhamento duplo, e a gente acabou não falando o que era, ou recordando o que era cada um desses conceitos. Vamos lembrar deles então. Quando nós temos aí uma estrutura sobre cisalhamento, nós temos então planos de cisalhamento, como nós vimos lá na aula de resistência dos materiais. Esses planos de cisalhamentos, ele pode ocorrer em um local só, em uma região, que é o que a gente chama de cisalhamento simples, ou ele pode ocorrer em duas regiões, que é o que a gente chama de cisalhamento duplo. Como isso acontece? Nós temos lá o nosso parafuso. Se a aplicação da força de cisalhamento, que é uma força tangencial, atuar no parafuso e fazer com que ele se rompa, naquele local de atuação da força, ele vai se romper em apenas um local. Então, toda a força de cisalhamento que eu estou aplicando, está sendo aplicada naquele plano de cisalhamento ali, em um único apenas. Mas, se quando nós aplicarmos uma força de cisalhamento no parafuso ao ponto que ele se rompa e se romper em duas partes, toda a força de cisalhamento que eu estou aplicando não é mais apenas em um ponto, mas sim em dois pontos, porque ele se rompeu em 3 pedacinhos, em 2 planos de cisalhamento. Nesse caso, a força total que eu apliquei foi dividida em 2 regiões. Por isso que a gente fala que eu tenho 2 planos de cisalhamento. E quando a gente vai calcular a tensão de cisalhamento, que é força pela área da seção transversal, para cisalhamento simples eu tenho um plano só, força pela área é a tensão. Para cisalhamento duplo, eu tenho 2 planos. Então, eu tenho que a força dividido por 2 e tudo isso dividido pela área da seção transversal é igual a tensão de cisalhamento. Como nós vimos lá na aula de resistência dos materiais, a equação para a tensão de cisalhamento duplo, então, vai ser a força que eu estou aplicando dividido por 2 vezes a área da seção transversal da aplicação da força do meu material. E com isso a gente consegue então calcular o cisalhamento simples e o cisalhamento duplo para o nó A e para o nó C que a estrutura pede. Voltemos ao quadro então. Nesse exercício, nós temos então, o primeiro desafio é calcular primeiramente todas essas informações possíveis que o exercício dá à mão. Então, a gente precisa resolver todos esses os cálculos matemáticos e depois apresentá-los ele e depois utilizar o software para comparar os resultados, se deu correto, se está correto, se não está. E vamos fazer isso agora, então. Entendemos como funciona a minha estrutura, verificamos certinho quais são os apoios que ela oferece e aonde estão os nós principais dessa estrutura. Para isso, vamos então à câmera de documento para que a gente verifique como é a resolução desses exercícios. Está aqui, ó. Primeira coisa que nós fazemos, então, é calcular o diagrama do corpo livre, ou apresentar o diagrama do corpo livre. Nesse diagrama do corpo livre, o meu principal objetivo é fazer com que eu redesenhe a minha estrutura e faça que nela estejam todas as forças apresentadas de uma maneira mais simples, para que eu consiga, então, visualizar melhor a minha estrutura. Nesse caso, eu tenho, então, apresentado aqui o apoio A, que é um apoio móvel, e aqui um apoio C, que é um apoio fixo. Depois eu tenho os outros 2 nós, o nó B
e o nó D, sem apoio. Sobre o nó B, eu tenho uma força de 400 Newton aplicada nessa estrutura. E sobre o nó D, eu tenho uma força de 600 Newton aplicada nessa estrutura. Notem que no nó B, a força ela é uma força vertical, de compressão no ponto B. E no nó D, é uma força horizontal, de tração no ponto D. Com isso, nós temos então que o exercício também deu a distância, o tamanho dessas barras, né? E aí nós precisamos calcular esse ângulo θ aqui, ó, para conhecer o valor da força que cada uma das barras possui nessa estrutura treliçada. Para o cálculo desse ângulo, a gente vai usar a trigonometria. O cálculo de trigonometria, nós temos que, conhecendo o cateto adjacente ao ângulo e o cateto oposto ao ângulo, a gente consegue conhecer, então, a sua tangente. Então, a tangente desse ângulo θ aí é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é a altura da minha estrutura, que vale 4 metros. E o cateto adjacente é a base aqui da minha estrutura. Mas nesse caso do meu triângulo, é só metade da base total. Então, ele vale 3 metros. Fazendo essa divisão, eu tenho que a tangente do ângulo θ é 1,33 grau. Só que eu quero saber quanto vale esse ângulo, não a sua tangente. Na calculadora de vocês aí, no botãozinho da tangente, em cima dele está escrito ou em amarelinho, ou em branquinho, ou em rosinha, o tangente é -1, TG elevado a -1. O que isso significa? Esse botãozinho significa que a arctangente daquele ângulo vale tanto, ou seja, que aquele ângulo cuja tangente vale 1,33 é o que a gente está querendo descobrir. Para esse botãozinho funcionar, vocês precisam apertar então a segunda função ou o shift da calculadora de vocês e a tangente. Apertando esse botão, nós descobrimos então que o ângulo cuja tangente vale 1,33 é de 53,13 graus. Feito isso, a gente precisa calcular a reação que os apoios oferecem na minha estrutura. Que apoios eram eles mesmos? O apoio A e o apoio C. Aqui, ó, o A móvel e o C fixo. Calculando as reações nos apoios, nós vemos que na horizontal eu tenho duas forças atuando, a do apoio C e essa força de 600 Newton que o exercício já nos deu. Então, para que essa estrutura esteja em equilíbrio, HC, que é horizontal no apoio C, deve valer menos 600 Newton. Se ela vale menos 600 Newton, ela está apontando para a esquerda. Depois, na somatória das forças na vertical, nós vamos ter 3 forças na vertical. O apoio a força aqui de VA, depois a força de VC e essa força de 400 Newton que o próprio exercício nos deu. Então, nós, aplicando a condição de equilíbrio, como a sua somatória deve ser 0, nós descobrimos que VA mais VC é igual a 400 Newton. E, por fim, os momentos. Eu estou calculando o momento em relação ao ponto A. Nesse momento, aplicando então a força vezes a distância de todas as forças que fazem a minha estrutura rotacionar, ou seja, VA e essa força aqui de 400 Newton, e também VC, eu consigo encontrar o valor de VC, a vertical no ponto C, e ela é de menos 200 Newton. Então, se ela é menos 200 Newton, ela está apontando para baixo nessa minha estrutura. Calculando, então, essa força de VC menos 200 Newton, eu consigo encontrar o VA, lá naquela somatória das forças, substituindo o valor aqui. Para isso, eu encontro que VA vale 600 Newton. Ótimo! Verificamos, então, como é e quanto vale cada uma das reações? Agora, a gente vai ir pro software, no computador, e calcular todas essas
esse exercício com o auxílio da utilização do software. E aí a gente vai comparar então os resultados para ver se são equivalentes. Ok. Quais são, então, os procedimentos para a realização dessa atividade no software? Vocês vão chegar aí na frente do computador de vocês, vão ligar o computador e abrir o software, MD Solids. Vai aparecer essa tela aí que está na tela de vocês agora. Feito isso, vocês vão clicar nesse quadradinho aqui, ó, para o cálculo de treliça. Clica uma vez nele só. Vai abrir essa janelinha em branco aí de vocês. Aqui no lado esquerdo de vocês tem alguns botãozinhos importantes. O mais importante dele é a que fala da nova estrutura aqui, ó, da nova treliça. E aqui embaixo o botãozinho de back, de voltar. Se caso vocês quiserem, viram aí o que é, se não é isso que vocês queriam para a resolução de outros exercícios, voltem, ó, lá para a página inicial, tá? Mas trabalhando aqui então, abriu essa página aí pra gente, para que a gente comece o desenvolvimento do nosso exercício. Feito isso, a gente vai clicar aqui, ó, em nova estrutura. Viram que aqui na direita apareceu um quadro para vocês definirem o espaçamento que vocês vão trabalhar, tanto na vertical quanto na horizontal. No nosso caso aqui agora, o nosso procedimento é, na horizontal, 3 espaços, e na vertical, 4 espaços. Dá um okzinho ali. Aí apareceu então os meus espaços com os meus tamanhos, para que eu possa começar a desenvolver a minha treliça, a montar lá aquele desenho que o exercício deu aqui no meu software. Ótimo. Agora, a gente precisa aqui marcar esse botãozinho aqui de criar, para que nós desenhamos a nossa treliça. E aqui nós temos outras 3 partes, ó, membros, suportes e força. Primeiro a gente precisa colocar os membros, ou seja, as barras da nossa treliça. Então, seguindo o desenho nosso lá da estrutura, nós temos que desenhar aquela treliça que foi nos dados. Então, a base dela, ela tinha 2 pedacinhos de 3 metros, lembra? Então, tá aí, ó, 2 pedacinhos. Depois, ela tinha um pedacinho só aqui na diagonal, formando um triângulo de 4 metros. Fechava esse triângulo. Depois, eu tinha mais uma barra assim e a outra fechando a estrutura. Note que quando a gente está desenhando a estrutura, um trabalho nosso já foi poupado, que é o cálculo do ângulo. Tá aí, ó, calculou o ângulo 53,13 graus, que foi exatamente o ângulo que nós encontramos lá no desenvolvimento à mão do exercício. Depois de colocar os membros, a gente vem aqui no suporte e vai colocar os apoios. O meu apoio A é móvel e o meu apoio C é fixo. Cliquei uma vez, ele aperta móvel, eu clico e jogo para cima, ele mostra que é fixo, certo? E depois eu vou colocar as forças. Eu tenho uma força aqui para baixo de 400 newton, coloquei o valor, aperto Enter. E uma força para a direita de 600 newton, coloquei o valor, aperto Enter. Não falta mais nada para nós colocarmos aqui na nossa estrutura. Essa é exatamente a estrutura treliçada que o exercício nos deu. Vamos para o nosso quadro, para a gente relembrar qual que era esse desenho? Ah lá o desenho, ó, eu tenho 2 pedacinhos de 3 metros embaixo, 4 metros na altura total, as barras que que formam a minha treliça e as 2 forças que estão sendo aplicadas no ponto B e no ponto C. E um apoio móvel em A e um apoio fixo em C. Voltemos então ao computador. Tá aí, ó, é o mesmo desenho que nós verificamos que o exercício deu no procedimento 1. Agora, como que vai calcular todas aquelas forças que nós vimos, as reações dos apoios, as forças com que cada barra trabalha e contribui? Eu aperto aqui, ó, em Compute. Pronto. O computador já fez todos os cálculos disponíveis e apresentou para nós. Tá aí a reação em A de 600 newton, que foi exatamente o que nós achamos. A reação em C na vertical, que aqui ele está chamando de D, mas de 200 newton, está apontando para baixo negativa. E a horizontal em C
de 600 newton para a esquerda, que é o nosso negativo. E todas as forças da barra da minha estrutura, da minha treliça, ó. Essa aqui, a força AC de 750 newton de compressão, a força de AB de 450 newton de tração e as outras forças aqui também. Lá na mão, nós calculamos só os valores que as reações dos apoios oferecem. Agora nós temos aqui o software e ele nos mostrou as forças de A a C, de A a B, de C a B, todas as forças da minha treliça. Vamos voltar para a câmera de documentos então, para nós vermos se essas forças elas batem com os cálculos que nós fizemos. Então tá aqui, a da reação nós já vimos, VC e VA batem. No cálculo do nó na treliça, então nós temos aí para o nó A e para o nó C. Aplicando o equilíbrio dos nós aí no nó A e no nó C, a gente descobre então que a força de AB é de 750 newton, ao passo que a força de AD é de 450 newton, que é exatamente o que o exercício nos deu. Calculando o equilíbrio no nó C, a gente então descobre que a força em BC é de 600 newton e a força em CD é de 200 newton, exatamente o que nosso exercício deu. Olha lá, ó, tenho aí então a força aqui de 600 newton no apoio, a força de 600 e 200 no outro apoio, aqui de 450 e aqui de 750. É o que nós vamos utilizar para resolver, então, a tensão de cisalhamento no parafuso, tanto em A quanto C. Esse exercício, ele não vai calcular, o software, ele não vai calcular a tensão de cisalhamento no parafuso, mas ele já auxiliou a vocês no cálculo das reações da treliça especificada. Então, para o cálculo da tensão de cisalhamento no parafuso, a gente precisa lembrar a equação, então, que a tensão é força pela área. Lembre-se que eu falei para vocês, parafuso A está sobre cisalhamento simples. Aqui, força pela área. E o parafuso B está sobre cisalhamento duplo, força dividido por 2 vezes a área. Lembrando que essa força aqui ela é dividida por 2, por isso que esse 2 veio aqui embaixo. A força AB ela é de 750 newtons, como nós descobrimos. A força em C ela é uma composição do pedacinho CX e do pedacinho CY. Então, o seu módulo é de 632,5 newton. Nós sabemos que a tensão é força pela área, como o diâmetro do parafuso é de 10 milímetros que o exercício deu, a área calculada então em metros quadrados será de 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, ou de 78,5 milímetros quadrados, tá certo? Fazendo então os cálculos necessários, nós descobrimos que a tensão em A será de aproximadamente 9,6 megapascal e a tensão em C será de 4 megapascal, certo? Então, com isso, nós verificamos que é possível utilizar o software para a realização dos cálculos principais no desenvolvimento aí da construção, do desenvolvimento do nosso exercício. Só que o cálculo específico de tensão de cisalhamento no parafuso, esses vocês precisam fazer. O software não realiza para vocês, mas não tem problema, vocês viram que é razoavelmente tranquilo de fazer, né? Com isso, nós finalizamos o procedimento 1. Do nosso roteiro dessa aula prática de resistência dos materiais. Vamos então para o procedimento 2? Vamos ao quadro para conhecê-lo? O procedimento 2, ele fala assim, para essa treliça aí abaixo, calcule de novo as tensões de cisalhamento para os parafusos com o diâmetro agora de 20 milímetros no nó A e no nó C. E nesse caso, tanto em A quanto C, as ligações, esses parafusos de ligações possuem um cisalhamento duplo. Então, o que nós vamos fazer? Da mesma forma em que nós realizamos o procedimento 1,
nós vamos realizar o procedimento 2. Vamos ao computador, então, para que nós realizemos esse procedimento? Tá aí, ó, a tela nossa anterior do exercício. Vocês podem clicar aqui no botãozinho Back e ele volta lá para a tela inicial. Clica aqui na parte de treliça e agora apareceu um botão Nova Estrutura ou Nova Treliça. Cliquem nele. E aí vocês vão fazer o procedimento de novo, como nós já fizemos lá no 1. Notem que o tamanho da barra da treliça agora na horizontal é de 800 milímetros e na vertical é de 600 milímetros. Então, eu vou colocar o espaçamento aqui agora na horizontal de 4 e na vertical de 3. E dá um OK. Então, eu vou criar a minha estrutura. Primeiro, o membro. Então, aqui na horizontal eu tenho uma barrinha aqui, composta de 2 espaços, pelo dimensionamento que nós colocamos, e na vertical também formada por 2 espaços aqui, ó. Note que ele já nos deu o ângulo. Não tenho mais nenhuma barra a ser colocada. Agora eu vou colocar um apoio aqui em A e um apoio aqui em B. Certo? Depois, as forças que estão sendo aplicadas. Então, eu tenho uma única força aqui de 60 kN, vou colocar 60.000, aplicada aí para baixo, certo? Não tem mais nada na minha estrutura, ela já está toda colocada aqui no software, então vamos computar os dados. Bom, os exercícios nos deu as reações dos apoios em X, aqui no apoio A, eu só tenho a reação em X, que é de 80 kN. Lá no apoio C, eu tenho a reação em X e em Y, que é de 80 kN e de 60 kN. Essa barra aqui, ela é uma barra de compressão, cujo valor da força é de 80 kN, e essa é uma barra de tração, cujo valor da força é de 100 kN. Na câmera de documentos, a gente tem aí uma representação, ou seja, o desenvolvimento desse exercício de maneira mais rápida, né? Depois vocês façam aí mais detalhadamente, em que primeiro eu tenho aqui o diagrama do corpo livre da estrutura, o ângulo entre essas barras, calculei o ângulo pela tangente, igual ao primeiro, 37 graus, que o exercício nos deu 36, uns quebradinho, que nós arredondamos para 37. Depois, eu calculo as condições de equilíbrio para descobrir, então, a força de CB, que é essa barra, e a força de AB para essa barra. E eu, então, descubro que a força de CB é de 100 kN e a força de AB de 80 kN. Exatamente o que nós encontramos aí no desenvolvimento dos cálculos no computador, ó. Essa aqui é a força de AB, 80 kN, a força de CB, de 100 kN. Feito isso agora, nós precisamos calcular a tensão de cisalhamento no parafuso A e no parafuso C. Lembrando que nos dois casos, essa tensão de cisalhamento, ela é dupla, tá? Então, o que nós temos? O exercício deu o diâmetro do parafuso, ali no parafuso C, desculpa, o diâmetro da barra CB, o diâmetro da barra AB. Mas nós não vamos utilizar nesse momento. O que nós queremos é o diâmetro do parafuso, que é 20 milímetros. Calculando a área, então, em metros quadrados, a gente verifica que essa área é de 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Como tanto o parafuso A quanto o parafuso C está sobre cisalhamento duplo, então nós temos que a força total aplicada é dividido por 2. Por isso que a equação fica dividido por 2 aqui. Aplicando os valores que nós obtemos dividido por 2 vezes a área, nós temos que a tensão de cisalhamento no parafuso A é de aproximadamente 254,6 megapascal e a tensão de cisalhamento no parafuso C, aplicando os valores que nós encontramos aí, é de 318,5 megapascal. Com isso, então, nós conseguimos calcular os exercícios, calcular tanto no software quanto à mão e verificamos que o resultado é o mesmo,
certo? Então, nós podemos desenvolver e utilizar esse software para resolver os nossos problemas, os nossos desafios em resistência dos materiais. Então, vamos fazer um breve checklist aí como que a gente faz, como que a gente trabalha, qual que é o procedimento para a realização dessas atividades no software. Então, primeiro vocês vão lá, abram o software, vai aparecer aquele módulo lá com todas as estruturas, com todos os módulos para vocês escolherem onde trabalhar. Aí vocês vão lá na parte da treliça, depois nessa parte cliquem em novo projeto, nova treliça e insira lá as barras, que são os membros, os apoios, que são os suportes e, por último, os carregamentos, que são as forças. Depois vocês clicam aí no botão para o próprio computador realizar para nós os cálculos para nós obtermos esses resultados, ok? Ótimo. Feito isso, então, vocês conseguem desenvolver de maneira mais fácil todos os exercícios propostos aí nessa nossa aula prática. Bom, depois que vocês realizaram esses exercícios, é importante que vocês elaborem, fora do laboratório, um relatório que deverá conter uma introdução, métodos, resultados e a conclusão sobre esses 2 experimentos realizados em sala de aula. Não esqueçam desse desenvolvimento do relatório, ok? Entenderam como funciona, então, esse software? Entenderam a importância de conhecer o software para vocês desenvolverem bem e melhorarem também as aulas e o entendimento das estruturas das resistências dos materiais? Existem vários tipos de exercícios nessa disciplina em que são muito complicados, muitas vezes difíceis de entender as aplicações das forças ou como a estrutura responde à força aplicada. Nesse caso aí de reação dos apoios, às vezes entender como os apoios estão reagindo torna-se uma tarefa muito difícil. Com isso, é muito importante que vocês, além de dominar os conceitos físicos aí da disciplina e do que é abordado, e além de conhecer e dominar os cálculos matemáticos, também terem ferramentas que os auxiliem no desenvolvimento desses exercícios. Essa ferramenta, esse software MD Solids é uma delas. Então, eu sugiro que vocês aproveitem bem essa ferramenta, aprendem bem, explorem bem a utilizar essa ferramenta para que auxilie no aprendizado de vocês. Contudo, pode ser que vocês tenham algumas dúvidas, tanto no funcionamento ou no desenvolvimento aí do software, como vocês devem proceder para construir a estrutura de vocês, para colocar os dados e tal, ou mesmo dúvidas do conceito da aula de hoje, dúvidas conceituais, físicas, sobre algumas coisas específicas, algumas grandezas que nós vimos, qualquer tipo de dúvida. Se ficou alguma coisa aí, aquela mosquinha na cabeça de vocês, vai lá no fórum, deixe uma mensagem para mim, coloquem a dúvida de vocês. Se for a respeito do software, dá um print na tela e cola lá, não fique com dúvida. Coloque lá, então, para a gente discutir juntos, para que eu possa auxiliá-lo vocês da melhor maneira possível, certo? Com isso, então, o aprendizado de vocês se torna melhor e mais eficaz. Então, não vamos perder essa oportunidade. Mexam bem aí no software de vocês e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tanto no software quanto conceitual, vão lá no fórum e postem lá para que nós possamos, então, trocar as figurinhas e resolver essas eventuais dúvidas que vocês possam ter. Eu agradeço aqui a presença e a participação de vocês nessa primeira aula prática de resistência dos materiais. Obrigada por desenvolverem e acompanharem os raciocínios comigo aqui e até a próxima aula de resistência dos materiais. Até mais!
como está? Bem-vindo à nossa segunda aula prática da disciplina Resistência dos Materiais. Eu sou a professora Catiele e eu vou com vocês então até o final desse curso da disciplina de Resistência dos Materiais, tanto na prática quanto nas aulas teóricas. Vamos relembrar então de maneira bem breve o que foi visto lá na aula prática 1 de resistência dos materiais. Na aula prática 1 de resistência dos materiais, nós revisamos alguns conceitos referentes à treliça e à tensão de cisalhamento. Por quê? Primeiro, para saber como que funciona a distribuição das forças em uma estrutura treliçada e também ali nas suas junções, como que aqueles parafusos se comportam e como calcular as tensões de cisalhamentos que nele atuam. Lembramos também como que calcula ou como que são averiguadas as estruturas quando solicitadas por forças externas. E aí, depois de calcular à mão todo passo a passo, cada um dos tópicos do exercício, nós fomos ao software MD Solids para calcular com o auxílio desse software educativo. No final das contas, nós verificamos que os resultados obtidos tanto nos cálculos à mão quanto nos cálculos com o auxílio do software são os mesmos. E verificamos então a importância de utilizar como complemento educacional esse software MD Solids. Hoje não será diferente. Nós temos um novo assunto para tratar, para relembrar alguns conceitos, calcular algumas coisas aí à mão e depois ir para o software, para que a gente consiga, então, com o auxílio dele, facilitar o nosso entendimento. Vamos ao quadro, então, para nós vermos o objetivo e conhecer o tema da nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre conceito de tensão e deformação. E o objetivo da nossa aula, então, é aplicar esses conceitos teóricos do comportamento dos materiais utilizando um software de análise. Para isso, nós precisamos relembrar alguns conceitos iniciais que já foram abordados lá na disciplina de resistência dos materiais, como força, tensão e deformação dos corpos. De maneira geral, a gente precisa entender muito bem o conceito de cada uma dessas três grandezas, porque não só na nossa aula de hoje, mas esse conceito é importante para o entendimento da disciplina toda de resistência dos materiais e ainda é muito importante para o desenvolvimento de projetos cuja a utilização desses conceitos estão presentes. Então, vamos relembrar lá qual é o conceito de força. Na física e lá na resistência dos materiais na aula, nós vimos que força é tudo aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Ou seja, pela física, se um corpo está parado, a somatória das forças que atuam nele é igual a zero. Mas se esse corpo está se movimentando com uma velocidade constante, a somatória das forças que atuam nesse corpo também é igual a zero. Então, para ele se movimentar da velocidade igual a zero, ou seja, ele está parado e vai ter um movimento, eu aplico uma força. Mas, para ele mudar a sua trajetória, ou seja, mudar o valor ou o vetor velocidade, eu também tenho que aplicar uma força a ele. Por isso que a definição de força é tudo aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Depois, nós temos o conceito de tensão. A definição de tensão lá em resistência dos materiais, basicamente, matemática é: tensão é igual à força que eu aplico no material dividido pela área da seção transversal da aplicação dessa força. E a unidade da tensão, ela é dada em Pascal, normalmente em megapascal, utilizando esse prefixo aí que vale 10 a sexta. Mas a definição física de tensão é a resposta do material à força aplicada. Então, eu apliquei uma força no meu material, ele responde com um valor de tensão. E, por consequência, ele se deforma. Ele se deforma em várias partes.
tanto na direção da aplicação da força, quanto nas outras duas direções, quando a gente está falando tridimensionalmente. Só que o que vale para nós? A deformação do material na direção em que da força que está sendo aplicada. A deformação do material nada mais é do que a mudança de forma nesse material. Se eu apliquei uma força em uma determinada direção, o que me importa é a deformação desse material nessa direção em que a força é aplicada. A equação para a deformação do material, então, ela vai ser a variação do comprimento, ou seja, o alongamento desse material ou contração desse material, dividido pelo comprimento inicial que ele tinha antes da aplicação da força. Com isso, eu consigo então calcular ou saber qual é a deformação do meu material. Mas aí, dentro desses conceitos básicos de tensão, força e deformação, eu tenho alguns específicos, como força axial, tensão normal, aqui é a deformação comum mesmo, e aí eu tenho um brinde, um bônus, que é conhecido como módulo de elasticidade. Vamos relembrar então o que é essa força axial. A força, nós vimos tanto lá na aula teórica quanto aqui, que é aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Quando a gente fala em força axial, a gente está falando de uma força específica em resistência dos materiais. Essa força específica, ela é conhecida como força de tração e ou compressão. Por quê? Porque forças axiais, ela atua no eixo longitudinal da barra. Como eu disse lá na aula de resistência dos materiais, ela atua no eixo de comprido da barra. De uma maneira errada de falar português, né? Mas para vocês entenderem que todo o material trabalha. Vamos pensar em nós aqui, no nosso próprio corpo. O eixo que todo o nosso material, que o nosso corpo trabalha, que todo ele sentiria essa força, é o eixo vertical, na direção vertical. Então, para eu aplicar uma força e essa força ser axial, ela tem que ser a força aplicada longitudinalmente ao corpo. Essa força vai fazer ou com que eu estique ou com que eu me contraia. Se esticar, se essa força axial faça com que eu me estique, é uma força de tração. Se ela faça com que eu me contraia, é uma força de compressão. Essa força aplicada à área da seção transversal, ela forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, tá aqui é meu material, meu braço aqui é o material, e eu vou aplicar uma força sobre esse material. O braço é a área da seção transversal do material. A força que eu estou aplicando é assim. Conseguem notar, então, que eu tenho um ângulo aí de 90 graus da área da seção transversal com a força aplicada? É a característica dessa força axial. Nós falamos, então, que a força provoca a deformação no corpo e a resposta da força aplicada é a tensão. Ótimo! Se eu apliquei uma força axial no corpo, ou seja, a 90 graus da área da seção transversal, e essa força ela é aplicada no eixo longitudinal do corpo, fazendo com que ele estique ou com que ele contraia, eu tenho como resposta desse corpo uma tensão específica. Ela não é mais uma tensão qualquer, mas agora ela é chamada de tensão normal. Por que tensão normal? De novo, porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, com a área da seção transversal. Na matemática, quando nós temos um vetor normal ao outro ou um plano perpendicular ao outro, que nós dizemos que é normal ao outro, é quando eles formam um ângulo de 90 graus. Então, todas as vezes que vocês verem falar de tensão normal, é porque é uma tensão de tração ou compressão que faz 90 graus com a área da seção transversal, que é a resposta de uma força de tração ou de compressão aplicada. Lembrando que o nome dessa força aplicada de tração ou de compressão é conhecida como força axial. Voltemos ao quadro, então? Essa força axial é uma força como qualquer outra e a sua unidade é Newton. A tensão normal também é uma tensão como qualquer outra, por isso que a sua unidade é dada em Pascal, certo?
Então, nós vimos qual que é a diferença de uma força qualquer para a força axial e nós vimos também a diferença de uma tensão qualquer para uma tensão normal. Na aula passada, na prática de resistência dos materiais, ou seja, a aula 1 prática, a gente falou sobre tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento ela é diferente dessa tensão normal, ao passo que a força de cisalhamento também é diferente da força axial. Só que força de cisalhamento e força axial é a mesma, é força. De uma maneira geral, conceitual, ela é força. Por isso que as suas unidades são análogas. Tensão normal e tensão de cisalhamento, elas são tensões. Por isso que a sua unidade das duas são as mesmas, são análogas. De maneira geral, a diferença de uma da outra é a aplicação da força no material. Para uma ser axial, lembra que eu falei do eixo longitudinal, e para uma ser de cisalhamento, que a gente aplica transversalmente ao corpo. E a mesma coisa acontece para a tensão. Só que as suas unidades são equivalentes porque o conceito delas físico é o mesmo, ok? Depois, nós temos a deformação do material e nós já vimos que a deformação ela depende, então aqui eu vou levar em consideração da direção da aplicação da força. Por exemplo, se eu tenho lá um taruguinho qualquer e eu aplico uma força nele de tração, ele vai esticar, 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 esticar e aqui na área da seção transversal ele vai começar a fazer uma barriguinha aqui, ó, até se romper. Eu tenho a deformação tanto na vertical, porque ele aumentou de tamanho, quanto aqui, ó, nessa região. O diâmetro dele está diminuindo. Qual é a deformação que eu vou levar em consideração, então? Nesse caso, é a deformação do eixo vertical, o quanto ele está aumentando de tamanho, porque é referente à força que eu estou aplicando, certo? Não se esqueçam disso. Sempre que vocês olharem a deformação, veja qual é a força principal que está atuando, para vocês saberem, então, qual é a direção da deformação que vocês vão levar em consideração. Visto que o material se deforma de todos os lados, de várias formas possíveis. E por fim, aqui nas nossas definições dos conceitos, da revisão dos conceitos importante para a elaboração dessa aula, para o desenvolvimento dessa aula, nós temos um bônus aí que eu falei para vocês, que é o chamado do módulo de elasticidade. O que é então esse módulo de elasticidade? O módulo de elasticidade, a gente pode definir ele como sendo a resistência à deformação elástica no material. Esse módulo de elasticidade, ele está dentro desta equação aqui, ó. Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação do material. Lembrando que essa tensão é a tensão de tração e compressão, essa deformação é a deformação de tração e compressão, e esse módulo de elasticidade E maiúsculo é para tração ou compressão, ok? Esse módulo de elasticidade, então, aonde ele está? Onde nós calculamos ele? Num diagrama aí, então, de tensão por deformação, nós temos aí alguma coisa, vamos pensar num gráfico ideal, alguma coisa desse tipo aí, certo? Nessa primeira parte do gráfico, nós temos então um deslocamento da curva linear, ou seja, eu tenho uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação para toda a curva nessa região linear. Essa proporcionalidade da tensão e da deformação, ela é conhecida como módulo de elasticidade e ele acontece apenas nessa região elástica do material. Ok? Nessa região em que eu tenho a linearidade da curva, ou seja, a tensão e a deformação são proporcionais entre si através dessa constante módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, ele também é uma tensão e a sua unidade no sistema internacional também é Pascal, visto que ele é uma tensão. Não se esqueçam que essa tensão, esse módulo de elasticidade, ele só ocorre no regime elástico dessa função.
Outra coisa importante que a gente deve relembrar quando fala em módulo de elasticidade é que ele é uma propriedade intrínseca do material. Pensa aí no seu RG ou no seu CPF. A gente não sabe quem é, encontra aí um documento na rua, não sabe de quem é, vamos pensar no CPF que não tem foto. Não sabe, não tem foto, não conhece a pessoa, se não conhece o nome, como é que vai saber que é a cara da pessoa? Do que é que a gente está falando? Entra no sisteminha lá, digita o número do CPF, pumba, aparece a sua carinha. A gente já sabe quem é você, sabe os seus dados, sabe o seu nome, sabe tudo sobre você, certo? A mesma coisa é o módulo de elasticidade. Dá para a gente falar que ele é o CPF do material que a gente está analisando. Por isso que nós chamamos ele de propriedade intrínseca do material. Não se esqueçam do que eu já falei lá em resistência dos materiais. Essa propriedade é muito importante, o módulo de elasticidade do material, essa propriedade mecânica. Por ser intrínseca, não importa quanto de material eu tenho ou a forma dele, o material vai ser sempre o material. Por exemplo, para não ficar meio confuso aí, para a gente relembrar os conceitos. Um anel de prata e uma correntinha de prata. Ambos são prata, só que cada um está numa forma diferente, mas são de prata. E se eu não sei do que é essa joia ou do que é qualquer tipo de material que eu vou usar? Tem lá um pouco de material em casa, lá no fundo de casa, e eu não sei qual é. E eu quero construir uma estrutura que eu preciso saber quanto ele vai aguentar, quanto ele vai se deformar no regime elástico. O que eu faço? Se pela cara, como é um metal, eu vou polir ele, ele vai brilhar. Eu não sei que metal que é. Se ele não é meio rosadinho, eu só descarto que não é cobre. Se ele não é douradinho, eu só descarto que não é ouro. Mas e qual que vai ser? Será que é aço 1020? Será que é alumínio? Que material que é aquele? O que eu faço para descobrir? Um ensaio de tração nele. Descubro, então, o gráfico, o diagrama de tensão, deformação, e através dele eu calculo o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade ele é tabelado. Vou lá no nosso livro, que tem a tabela dos mais variados módulos de elasticidade dos materiais, ou digito na internet, no Google, e eu já vou saber exatamente qual é o material que eu estou trabalhando. Então, essa propriedade é muito importante por, primeiro, caracterizar o material com que você está trabalhando e saber quanto ele vai resistir na deformação na parte do regime elástico. Então, quanto de força eu vou poder colocar sobre ele e ele vai resistir à deformação elástica, ou como ele vai se deformar na região elástica do material. Eu consigo, então, prever ou entender as mudanças do meu material, nas características do meu material, conforme a força vai sendo aplicada, ok? Não esqueçam dessa definição de módulo de elasticidade, que é muito importante para o entendimento dos materiais e na utilização dos materiais na elaboração do projeto e no desenvolvimento das estruturas de vocês, certo? Voltemos ao quadro então para vermos mais algumas coisinhas. Bom, relembrando aí então dos nossos conceitos, a força axial, a tensão normal, a deformação e o módulo de elasticidade. Só relembrando novamente, a tensão ela é dada pela força em função da área, a deformação é igual à variação do comprimento da minha barra ou da minha estrutura pelo comprimento inicial. E a tensão e a deformação se relacionam entre si através do módulo de elasticidade, tá certo? Que é o que a gente discutiu aí um pouquinho sobre ser uma propriedade tão importante e intrínseca dos materiais. Feito isso, então, para o desenvolvimento da nossa aula de hoje, nós já revemos alguns conteúdos importantes, relembramos o que vimos na aula passada e aí sim agora a gente está pronto para dar continuidade e começar efetivamente a prática da nossa aula de hoje, certo? Bom, para isso a gente precisa verificar e conhecer quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Vamos ao quadro então para nós conhecermos?
Os materiais utilizados então será, novamente, um computador instalado com o software MD Solids e a respeito novamente dos equipamentos. Lembrem-se que, como nós estamos apenas utilizando um computador aí mesmo na sala onde vocês estão, ou vocês vão também aprimorar os conhecimentos dessa aula prática na casa de vocês, não se torna necessário os equipamentos de segurança e nem as normas de segurança, ok? Por isso que nós utilizamos apenas o computador com o software instalado MD Solids, certo? Lembrem aí na aula passada, se vocês ficaram com dúvida o que são EPIs, voltem aí na aula passada e vocês conseguem verificar então quais são esses equipamentos de segurança que vocês poderiam utilizar em determinadas situações aí, ou na empresa, ou no chão de fábrica, ou em qualquer local onde vocês trabalham, ou mesmo no laboratório aí, em outros tipos de aulas práticas, tá certo? Com isso, então, vamos dar continuidade e conhecer qual é o procedimento 1 da nossa aula prática de hoje? Vamos ao quadro? Nesse procedimento 1, ele fala assim, olha, determine a deformação na barra para o carregamento apresentado na figura abaixo. Tá aí, ó, esse carregamento da figura. Sabendo que o segmento AC possui E maiúsculo igual a 250 gigapascal e o segmento CD possui um E maiúsculo de 200 gigapascal. Realize os cálculos primeiramente à mão e utilize o software a fim de conferência dos resultados. Por que eu enfatizei nos dois casos E maiúsculo? Eu costumo falar o E quadrado, o Ezão quadrado. Esse, então, não se esqueçam, é o símbolo do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, então, para essa barra que tem o segmento AC, ele é de 250 gigapascal. E o módulo de elasticidade para essa barra com segmento CD, ele é de 200 gigapascal. Notem que as duas barras são de materiais diferentes, já que o módulo de elasticidade é diferente. E ainda, eu não sei quais são os materiais dessa barra. Nesse momento, não é interessante eu saber, porque o exercício, ele só está querendo que você calcule e apresente qual é o alongamento dessa barra, qual é a deformação que essa barra possui devido a essas forças que estão sendo aplicadas. Vamos então verificar um pouquinho o nosso desenho, nossa figura, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Essa barra, ela está aqui fixada na parede. Eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Aqui no ponto B, eu tenho uma força de 300 kN aplicada para a direita. No ponto C, eu tenho uma força de 200 kN aplicada à esquerda. E no ponto D, eu tenho uma força de 150 kN aplicada à direita. A distância aí, ou o comprimento da minha barra nesse pedacinho de A até B é de 300 milímetros. No pedacinho de B até C é de 300 milímetros também. E no pedacinho de C até D, de 400 milímetros. O exercício foi muito bonzinho com a gente, porque ele já deu a área tanto dessa parte do segmento AC quanto do segmento AD. Então, esses valores de 580 milímetros quadrados e 200 milímetros quadrados são, respectivamente, a área do segmento AC com a área do segmento CD, ok? Então, com esses dados todos, nós conseguimos calcular, primeiramente à mão, qual é a deformação, ou seja, qual é o alongamento que essa barra apresenta. Quais são as equações que nós vamos usar aparentemente? Bom, nós temos primeiro força, a tensão é igual a força pela área, a área nós já temos, certo? A força nós também temos, ó, o exercício já nos deu aí algumas forças que a gente precisa depois saber como utilizar. Depois, a gente vai ter que relacionar a tensão com o módulo de elasticidade e a deformação, para conseguir calcular qual é a deformação desse material. E, por fim,
lembrar da equação que a deformação é igual à variação do comprimento pelo comprimento inicial, para a gente conhecer então qual é esse comprimento da barra. O interessante é que nessa barra aí nós temos dois segmentos. Como o próprio exercício já disse, o segmento AC e o segmento CD. E a gente precisa, para fazer esse cálculo à mão livre aí então, a calcular qual é a força que atua em cada uma dessas partes. Para a gente então poder aplicar as equações e descobrir qual que é a variação do comprimento total da barra. Eu tenho três forças atuando nessa barra e a gente já viu quais são. Eu vou dividir essa estrutura em três partes, aqui, aqui e lá e aqui no começo. Seguindo aí, basicamente, os tamanhos da barra aí de 300 milímetros e 400 milímetros. Feito isso, eu vou calcular o diagrama do corpo livre aí, para eu saber em cada parte quanto que é a força resultante para que o meu bloquinho esteja em equilíbrio. Então, aqui na câmera de documentos, a gente consegue ver qual que é a resolução do meu exercício. Só um pouquinho que está indo para a câmera. Aí, ó. Tá aí a resolução do meu exercício. Eu tenho a figura que ele deu com os dois segmentos. E do ladinho aí, eu tenho o módulo de elasticidade para o segmento AC e o módulo de elasticidade para o segmento CD. Feito isso, eu preciso dividir o meu material, aí, a minha estrutura, em três partes, levando em consideração as aplicações das forças, para eu conhecer quais são os valores das forças para que cada uma dessas partes esteja em equilíbrio. Então, eu tenho aí, ó, a primeira parte que eu vou levar em consideração é do início da barra até o final dela, tá certo? E nisso eu tenho as três forças aplicadas. A segunda parte vai ser um pouquinho depois da aplicação da força no ponto B até o início da estrutura lá, ó. Então, eu tenho a força de 200 kN e a força de 150 kN. No ponto, para finalizar, essa terceira parte aqui, ó, que eu só levo em consideração a força de 150 kN. Quando a gente separa, então, esses pedacinhos, a gente tem que aplicar as condições de equilíbrio em cada um deles. Nesse caso, a minha estrutura está na horizontal. Então, a somatória das forças na horizontal deve ser igual a zero para as condições de equilíbrio. Vamos fazer primeiro para a força 1. Bom, eu tenho aqui 150 newtons que o exercício deu para a direita, 200 newton para a esquerda e 350 newton para a direita. E eu vou colocar uma força P1 aí para a esquerda, aqui, porque eu quero saber quanto é o valor dessa força para que toda essa estrutura esteja em equilíbrio. Somatória das forças, então, vai ser igual a zero, as que estão para a direita positiva, as que estão para a esquerda negativa. Eu descobri, então, que a minha P1 é de 300 kN. Se ela deu um valor positivo aqui, significa que a orientação que eu dei para ela no exercício está correta. Ótimo! Mesma coisa eu vou fazer para a parte 2 ali, ó. Na parte 2, então, eu tenho a força de 150 para a direita, 200 para a esquerda e a P2 eu também vou colocar ela para a esquerda para fazer o cálculo do equilíbrio na horizontal aí desse pedacinho, desse segmento da estrutura. Então, fazendo a somatória das forças é igual a zero, eu tenho que todo mundo que está para a direita é positivo e todo mundo que está para a esquerda é negativo. 150 é positivo, 200 é negativo e o P2 também é negativo. Nesse caso, o meu P2 vale menos 50. O que isso indica? Que eu coloquei o sinal da setinha errada aqui. Ele deve ser apontando para a direita e não para a esquerda, ok? E depois, por fim, essa última parte que eu vou chamar de força 3, onde eu pego só ali o iniciozinho da minha estrutura, com a força de 150 kN para a direita, e eu coloco a P3 para a esquerda. Ótimo! Nesse caso, então, eu tenho que a somatória de todas as forças que atuam
nesse segmento é igual a zero. A 150 para a direita e a P3 para a esquerda. Então, o valor da P3 vai ser igual a 150 kN. Achei o valor de cada uma das forças em cada um dos segmentos e eu preciso agora calcular para cada um deles a deformação do material, ou seja, o quanto ele variou. Vamos por etapa aqui. Olha lá as equações que eu coloquei no quadro para vocês. Primeira equação, tensão de tração é igual a força pela área. A segunda equação é a relação linear e proporcional da tensão e da deformação, com o módulo de elasticidade. Lembrem-se que o módulo de elasticidade é a constante de proporcionalidade dessa curva, que é a definição matemática. Já a definição física desse módulo de elasticidade é a resistência do material à deformação elástica. Ok? Juntando essas duas equações, substituindo aqui a tensão por módulo de elasticidade vezes a deformação e depois isolando a área, eu encontro que a área é igual a força dividido pelo módulo de elasticidade vezes a deformação. Nós também vimos lá no quadro que a deformação é igual a ΔL por L0, ou seja, a variação do comprimento na barra pelo comprimento inicial. Substituindo ΔL por L0 aqui na deformação, nós temos então que a área vai ser igual a força vezes o comprimento inicial, dividido pelo módulo de elasticidade vezes o comprimento, aí a variação do comprimento da barra. Readequando as variáveis para que, então, eu queira saber a variação do comprimento, eu consigo chegar numa equação só, em que a variação do comprimento é igual a força vezes o comprimento inicial, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Então, para começo de conversa, a gente tem que ver quais são os valores que nós temos. Nós precisamos de 4 valores, olha aí, para encontrar a variação do comprimento. E quais deles nós temos, então? Temos a força? Temos 3 forças, P1, P2, P3, que a gente calculou aqui. Temos o comprimento inicial? Temos. Para cada um desses segmentos aí, nós temos o comprimento inicial. Temos o módulo de elasticidade? Temos também. No segmento AC, o meu módulo de elasticidade é 250 gigapascal. No segmento CD é de 200 gigapascal. Ótimo. E eu tenho a área? Tenho. O exercício foi bonzinho e nos deu a área. Lembra então que nós obtivemos 3 forças, P1, P2, P3? E cada uma dessas forças provoca um alongamento no segmento que a gente estudou. Feito isso, a gente quer saber o alongamento total. Então, é a somatória desses 3 alongamentos provocados por essas 3 forças que nós obtivemos. Então, esse alongamento total será a variação do comprimento na região 1, a variação do comprimento na região 2 e a variação do comprimento na região 3. Ótimo! Agora, então, aplicando os resultados, nós vemos que a variação do comprimento na região 1 vai ser dado por esses valores, ou seja, 300 kN de força, 0,3 metros de comprimento inicial, aqui o módulo de elasticidade e aqui a área do primeiro segmento. Depois, para o segmento 2, olha aqui, ó, a força negativa. Então, esse segmento todo vai subtrair do resto. E aqui os valores para o segmento 3. Fazendo as contas totais aí, nós vemos que a variação total do comprimento é de 2,018 milímetros, tá certo? Então, essa minha estrutura, esse meu segmento aí, composto de 2 partes, que é o desenho inicial que o exercício nos deu, ele vai ser a variação do comprimento, então, a deformação que ele fala, de 2,018 milímetros, tá certo? Quando a gente calcula, então, as forças, nós temos lá força 1, força 2, força 3, vamos guardar esses resultados para que depois a gente compare no software, aqui ó, o cálculo delas e os valores, e depois a gente pode calcular a tensão. Eu fiz aqui o cálculo meio direto, mas vamos colocar os valores da tensão. A tensão
para quando a gente tem a força de 300 kN, aqui no pedacinho 1, essa tensão ela vai ser de 517 megapascal, tá? Notem aí esses valores. Depois, a tensão para o segmento 2, que é aquele segmento negativo, ela vai ser de menos 86,2 megapascal. E por fim, essa tensão aí do segmento 3, cuja força é de 150 kN, essa tensão vai ser de 750 megapascal. Anotem aí os valores para depois a gente contrastar com os valores obtidos no software, tá certo? Ótimo, feito isso então agora, vamos ao computador para a gente então realizar esse procedimento no software MD Solids. De novo, tá aí, ó, o mesmo software da carinha da aula passada, ele abre na mesma aba. Eu acabei de abrir ele para vocês. E aí, ele mostra, então, módulos em que eu tenho todos esses módulos para que a gente possa desenvolver os mais variados tipos de exercício de resistência dos materiais possíveis. Se alguém não assistiu, não participou da primeira aula prática de resistência dos materiais, bem breve eu vou apresentar o software para vocês, ok? Então, eu tenho aqui 3 abinhas que compõem o meu software. Nessa primeira aba, eu tenho a parte de ajuda mesmo, os materiais, para que você entenda o funcionamento do software. Então, aqui vocês conseguem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês conseguem resolver através desse material. A segunda abinha, eu tenho os módulos, para que a gente, é nessa parte que a gente desenvolve os exercícios de resistência dos materiais, a gente desenvolve as propostas aqui, que é a parte que vai auxiliar o nosso entendimento e compreensão dos exercícios e da teoria de resistência dos materiais. E por fim, aqui nós temos a abinha de animação. Por falar nisso, alguém aí de vocês chegou a fazer uma animação? Se fizeram, manda para mim, deixa eu ver como é que ficou. Não precisa ter ficado maravilhosamente bem não, mas só por curiosidade mesmo, manda para mim lá no fórum, coloquem lá, deixa eu ver como que ficou a animação de vocês, se vocês conseguiram fazer, se foi satisfatório, tá? Mostrem para mim, dividam comigo, compartilhem comigo a experiência de vocês, tá certo? Nessa abinha, então, aqui vocês conseguem fazer animação de alguns procedimentos de resistência dos materiais, de algum desenvolvimento de projeto aí de resistência dos materiais, tá? Mais uma vez, eu falo para vocês da importância da utilização desse software e para que vocês invistam mesmo um tempo nele. Não só pensando aqui nas aulas práticas de resistência dos materiais para a elaboração dos relatórios, não, mas também para uns projetos futuros que vocês possam ter para usar mesmo esse software como ferramenta aí que complementa o estudo de vocês, tá certo? Bom, no procedimento 1, então, ele fala assim, olha, você já conheceu a estrutura que nós vamos estudar, você já realizou todos os cálculos à mão para o desenvolvimento dessa estrutura, correto? Então, agora, com esses dados todos que você tem, você vai resolver isso no computador. E aí ele fala, procedimento para realização da atividade. Primeiro, vocês precisam, abrir o programinha aí de vocês, o MD Solids. Depois, agora, nós vamos usar esse primeiro quadradinho aqui, ó, nessa parte de problemas. Clica nele uma vez, ele vai abrir essa aba bonitona pra gente. Feito isso, vocês vão precisar chegar na especificação adequada para a aula de hoje. Notem que tem um monte de coisa aqui do lado, ó. Eu tenho a força normal, aí ele fala de 2 partes, ou ele fala... Ih, fechou tudo, vamos abrir de novo. Ou ele fala de uma parte só, vamos lá de novo. Eu tenho aqui também uma outra parte que ele fala sobre a direção da força, aqui sobre as forças normais, como que elas vão ser colocadas e como elas vão estudar, estão vendo? Ó, voltei para o back aqui, voltar. Aqui eu tenho um outro tipo de análise,
Tá vendo? Vocês podem usar esse software para vários tipos de aplicação, vários tipos de estruturas aí que vocês tenham, ó. Aqui na aplicação de uma força, nessa força aqui axial, num material específico, enfim, depois vocês passeiam aí pelo software. Dentro desse módulo aí, que abriu um monte de coisa, a gente vem aqui nessa aba, na esquerda, em axial deformação, em deformação axial, que é o que nós temos aí, tá? Onde a gente está aplicando uma força axial e nosso material sofrerá deformação axial. Depois a gente vai falar que dentro dessa aba eu quero estudar aqui, ó, o meu exercício fala sobre os membros axiais segmentados. Nós temos então 2 segmentos aí, né? O segmento AC e o segmento CD. Feito isso, eu preciso falar se esses segmentos estão na horizontal ou se estão na vertical. No nosso caso, está na horizontal. Olha aí, carinha do nosso exercício, não tá? Não tá aparecendo? Depois disso, a gente vai falar, olha, o que eu vou fornecer para o meu material aí? A área ou o diâmetro? O nosso exercício, ele já deu a área, então vamos utilizar a área, mas é possível utilizar o diâmetro também. Se você clicou ali na área e viu que não é o que você estava pensando, porque você não tem a área, você viu aí em cima do problema, não precisa voltar tudo lá de novo. Tá vendo aqui, ó, na esquerda que tem 2 abinhas A e B? A gente está na A, que é referente ao diâmetro. Vamos para B, que é referente então ao raio, tá? Desculpa, na A é referente à área e na B é referente ao diâmetro. Então, se eu tenho a área, estou aqui na A. Se eu tenho o diâmetro, eu venho aqui para B. Onde que eu vejo isso? Aqui, ó, diâmetro. Viu? Selecionei aí de azul. Lá na aba A, área. Então, você não precisa voltar tudo. Você pode continuar a partir daqui. Então, tá aí a nossa carinha do exercício. Já está bem parecida com o que nós temos. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar as unidades do sistema aí que a gente vai usar, que o exercício nos deu, do sistema internacional. Então, aqui na direita, nós temos essa coluna com as unidades e devemos preencher as informações segundo o enunciado. Então, vamos lá. A força, para nós, ela é dada em quilonewton. O exercício já falou, a força lá está em 350 quilonewton, 200 quilonewton. A área, ela é dada em metros quadrados. A unidade da pressão em megapascal. Aqui o tamanho é dado em milímetro. O módulo de elasticidade em gigapascal. E aqui a deformação em milímetro, ou o alongamento da minha estrutura. E ele está falando quantos segmentos tem? 2 ou 3? Bom, nós temos 3 segmentos, do ponto AB, do ponto BC e do ponto CD. O material em que a estrutura é formado se divide em 2 segmentos, AC e CD, mas no segmento AC eu tenho 2 partes, AB e BC, ok? Por isso que eu tenho aí 3 partes então. Feito isso das unidades aqui na direita, a gente vê aqui no desenho como um todo do software algumas regiões amarelas e outras regiões branquinhas. As regiões amarelas são as regiões em que nós vamos preencher os dados e a região branca é o que o próprio exercício vai calcular para nós. Tá? Então aqui, ó, tudo que estiver em branco é o exercício que vai calcular. E o que tiver em amarelo, a gente que vai calcular. Então vamos preencher aí esses dados, certo? Conforme o enunciado deu para nós. Primeiro, a nossa estrutura está suportada. Então eu venho aqui e coloco o suporte nela. Aqui eu não tenho força especificada no exercício. Mas no ponto B, eu tenho uma força para a direita de 350 quilonewtons. No ponto C, eu tenho uma força para a esquerda de 200 quilonewtons. E no ponto D, eu tenho uma força para a direita de 150 quilonewtons. Tá aí, ó. As 3 forças que o nosso exercício oferece. No ponto B, no ponto C e no ponto D. Aqui embaixo, vamos ver esse segmento aqui 1. No segmento 1, a força eu não posso pôr, ó, tá vendo? Ele não me deixa pôr. Eu vou colocar a área então, porque é a parte que está em amarelinha. O exercício deu, é 580 milímetros quadrados.
A tensão eu também não consigo pôr. Tenta aí para você ver. Ele seleciona, mas ele não deixa você escrever. Tá travado. Agora, o comprimento da barra eu consigo colocar, que é de 300 milímetros. E o módulo de elasticidade de 250 gigapascal. No segmento 2, a mesma coisa. A área de 500 milímetros, o tamanho de 300 milímetros e o módulo de elasticidade também de 250 milímetros, porque é o mesmo material. E no segmento C? Quais são as informações que nós vamos utilizar? A área agora muda, porque é aquela região do CD. Então, a área é de 200 milímetros quadrados. O comprimento, agora ele é de 400 milímetros e o módulo de elasticidade é de 200 gigapascal. Eu já preenchi tudinho aí que era possível. Preenchi cada um da partinha amarela. Agora eu preciso que o exercício me calcule o que ele está pedindo. O que nosso exercício pediu no procedimento é a variação total do comprimento. Mas aqui está em branco a força e a tensão, e eu também quero que ele calcule isso. Então, vamos clicar aqui em Compute. Pronto, já calculou, rapidinho. Vamos ver no segmento 1. Nesse segmento 1, a força é de 300 e a tensão é de 517 megapascal. Olha lá, no nossa resolução, a 1 aqui, ó, a força é de 300 kN e a tensão de 517 megapascal. Segmento 2, a força é de menos 50, tá vendo aí no meinho? Menos 50 kN e a tensão de menos 86,2. Ótimo. Aqui no 2, na nossa resolução, a força é de menos 50 e a tensão de menos 86,2 megapascal. E por fim, para a força 3, aí no software a gente vê que no final aqui no segmento 3, a força é de 150 kN e a tensão de 750 kN. Vamos conferir com o que a gente calculou? A força, então, é de 150 kN e a tensão de 700 megapascal. Olha que bonito, bateu tudinho, né? Então, voltando ao nosso computador, nós vimos que nesses 3 quadros aqui, tudo coincidiu com o valor que a gente calculou. E o que é esse terceiro quadro aqui? Esse terceiro quadro aqui é o quadro da deformação ou do alongamento, ou também conhecido como variação do comprimento. Nesse, ele calculou a variação do comprimento para o pedacinho em 1, a variação do comprimento para o pedacinho em 2 e a variação do comprimento para o pedacinho em 3. Através de que equação ele calculou isso? A deformação é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, certo? Ele tinha um comprimento inicial e ele tinha tensão e o módulo de elasticidade, calculou a deformação, depois só calcular o alongamento, igual nós fizemos ali. Depois disso, ele somou todos esses alongamentos e obteve um valor final de 2,017 milímetros. Nós encontramos um valor de 2,018 milímetros. Olha lá, ó, 2,018 milímetros. Deve ter sido alguma coisinha de arredondamento, né? Um valor muito pequenininho. Mas tá aí, bateu com os exercícios, o exercício à mão, tanto à mão, quanto o exercício realizado pelo computador. Os resultados bateram e foram satisfatórios. Fácil de fazer, né? Fácil de trabalhar com esse software. Muito bem. Com essa atividade, nós terminamos o procedimento, desenvolvemos o procedimento 1. Não se esqueçam dos passos que vocês precisam para o desenvolvimento desse procedimento 1. E o que vocês têm que levar em consideração no desenvolvimento do exercício na mão, tá? Porque vocês precisam de alguns conceitos da resistência dos materiais para esse desenvolvimento. Vamos agora para o nosso quadro para conhecer qual é o procedimento 2. Bom, o procedimento 2 fala assim, ó, você tem duas tarefas, a tarefa A e a tarefa B.
E para isso, na tarefa A e na tarefa B, eu quero que você repita toda a atividade proposta no procedimento 1, alterando os valores do módulo de elasticidade para os seguintes casos. Vamos ver primeiro o caso A. O caso A, ele fala que no segmento AC, eu tenho alumínio, ele é feito do material alumínio, 6061/T6. E no segmento CD, é feito do material Brás, C36000 Hard. Ótimo. Que legal. Esse material aí, esse cara, ele tá meio louco que propôs essa atividade. Por que que ele tá meio maluco? Porque, como é que eu vou saber qual que é o módulo de elasticidade da atividade? Como é que eu vou saber qual que é o módulo de elasticidade do alumínio? E desse tal de Brás aí, onde eu vou procurar? No primeiro exercício, não era assim. No primeiro exercício, ele não deu o nome, ele já deu o módulo de elasticidade. Por que agora ele está dando o nome? Onde eu vou procurar isso? Não fica nervoso com isso não, tá? Lembra que eu falei para vocês que módulo de elasticidade é aquela característica, propriedade intrínseca do material, como se fosse o CPF da gente, que a gente consegue, então, através do valor, saber que material que é um valor tabelado, vocês conseguem encontrar ou aí no livro de resistência dos materiais, ou digitar lá no Google, na internet, vocês também conseguem saber que material que é esse. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu tenho material, eu consigo saber qual é o módulo de elasticidade. Então, ficou mais fácil ainda do que o esperado. Nós temos dois materiais. Vamos lá o nosso quadro para relembrar quais são esses materiais? No quadro ele está falando, ó, o segmento AC é de alumínio. Ótimo. E o segmento BC, ele é de um tal de Brás. Sei lá que material que é esse Brás. Mas, se eu procurar na tabela qual é o módulo de elasticidade, eu consigo achar. Na câmera de documentos, tá ali, ó, os valores, então, tabelados. O módulo de elasticidade para o alumínio, que ele especificou, é de 70 gigapascal. E o módulo de elasticidade para esse Brás, C36000, é de 96,5 gigapascal. Fazendo todos os cálculos, então, que nós propomos, a gente encontrou que a variação do comprimento para essa barra com esses dois materiais diferentes é de 4,956 milímetros. No software, a gente consegue, então, colocar esses dados e verificar realmente qual é o valor, então, de alongamento dessa barra. Notem que a força não mudou de aplicação na barra, então a gente não vai ter que mexer, a área também não mudou, o comprimento da barra não mudou. O que mudou é apenas o módulo de elasticidade, que agora da AC é de 70 gigapascal, então tanto aqui no segmento 1 quanto no segmento 2, 70 gigapascal, e no segmento CD é de 96,5 gigapascal. Nada mais mudou. Coloque então aqui para fazer os ajustes necessários. Apertei, o nosso exercício já calculou e ele deu então que a variação total é de 4,956 milímetros. A alongação no primeiro pedacinho de 2,217, no segundo pedacinho de menos 0,3695 e no terceiro pedacinho de 3,109. Somando tudo, tá aí, 4,956, que é exatamente o que nós calculamos esse exercício aqui, ó, 4,956. Ótimo? Agora, voltamos ao quadro. O exercício na parte B, ele diz que a barra inteira vai ser agora de bronze, C86.100. De novo, ele deu o nome do material. Vamos à câmera de documentos? Verificando então o módulo de elasticidade deste material, a gente vê que o valor dele é de 103 gigapascal, agora da barra inteira. E quando eu colocar esse valor lá no software, eu vou obter uma variação do comprimento de 4,186 milímetros. No computador, então, os outros dados não mudaram. Quem mudou foi apenas o módulo de elasticidade, que agora é de 103 gigapascal para a barra toda. Então, todos os segmentos estarão sobre o mesmo módulo de elasticidade. Mudei todos aqui, aperto o botão Computing. Pronto,
Ele já fez o cálculo, nos mostrou o módulo de o alongamento para cada um dos segmentos, tá aí, ó. E também o alongamento total, que é de 4,186 milímetros. Voltando para a câmera de documentos, a gente vê lá que o alongamento é de 4,186 milímetros, como esperado. Fazendo o checklist, então, da nossa atividade de hoje, nós, então, temos que, no software MD Solids e lá naquele primeiro módulo de problemas, depois seguir uns passos, axial deformação, depois membros axiais segmentados, depois membros axiais na horizontal e depois a especificação das áreas. Feito isso, ajustar os dados da coluna na direita, das unidades do sistema, lá do sistema que o exercício dá, e depois preencher nas partes em amarelinha o enunciado nas células, naquela região amarela. Lembra que nós trocamos os valores. Feito isso, a gente vai clicar naquele botãozinho Compute, certo? Não se esqueçam que o desenvolvimento dessa atividade, na atividade 1, nós colocamos todos os valores que o exercício deu. Na atividade 2, no item A e no item B, os valores de força, os valores de área e os valores de comprimento da barra, eles não foram alterados. Só o que alterou foi o material que era composto a minha estrutura. No item A do procedimento 2, eu tinha 2 tipos de materiais, um para cada segmento. No item B, toda a barra era do mesmo material. Então, o que mudava do dado apenas era o módulo de elasticidade, que nós fomos lá no software e trocamos apenas ele. E refizemos os cálculos para a nossa estrutura solicitada. Não se esqueçam de levar em consideração as unidades do sistema as unidades que o exercício aborda, tá? Tanto na realização do exercício pelo software, quanto na realização do exercício à mão. Não se esqueçam de, antes de saírem resolvendo desesperadamente os exercícios, entender o conceito que está sendo abordado ali e o porquê está sendo resolvido esse exercício. Tá certo? Mais uma vez eu enfoco para vocês a importância da utilização desse software MD Solids no desenvolvimento educacional de vocês, nessa evolução construtiva, da construção dos conhecimentos que vocês buscam, a evolução da construção dos conhecimentos acadêmicos, tá certo? Utilizem essa ferramenta, ela vai auxiliar muito em vocês, tanto, eu repito, no desenvolvimento dessa disciplina, quanto também para cálculo e desenvolvimento de projetos futuros. Tá certo? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, novamente, tanto quanto o software MD Solids, quanto os conceitos abordados na aula de hoje, fiquem à vontade em utilizar o fórum, que é o nosso canal de comunicação. Deixem lá suas dúvidas, deixem lá suas sugestões, deixem lá os prints das telas do software que vocês não estão conseguindo entender, deixem lá qualquer observações que vocês quiserem. Conto com a participação de vocês. Bons estudos! E até a próxima aula. Até mais!